Então agora a gente vai para a nossa próxima palestra com o Dr. Leonardo Zapata. O Dr. Leonardo fez residência médica em neurocirurgia pelo Centro Médico de Campinas, em São Paulo, observership em nervos periféricos na Washington University e em cirurgia vascular de base de crânio com o Dr. Michael Walton no Barrow Institute. Além disso, ele é membro da SBN, da BNC e da All Spine Foundation. Dr. Leonardo, a palavra é toda sua, fique à vontade e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Inicialmente eu queria começar parabenizando a organização do evento, um evento muito organizado, envolvendo palestrantes aí de todo o país, né? Então, parabéns pela iniciativa, né? Felizmente, tudo correndo muito bem. E agradecer pela escolha do tema, aí, um tema bastante interessante, né? Para quem está na faculdade ou quem é clínico, não está dentro ainda da neurocirurgia, algo bastante diferente, né? A gente vai falar sobre neurofibromatose tipo 2 e schwannomas, né? E a gente vai falar um pouco sobre doenças tanto na coluna quanto no cérebro, né? E também no sistema nervoso periférico, né? A intenção aqui é a gente tentar traçar essa relação, né? Que algumas pessoas não vão ter lembrança, mas a neurofibromatose tipo 2 e os schwannomas têm uma relação estreita. Eu gosto sempre de começar com alguns conceitos, tá? Introdutórios. Então, a neurofibromatose, né, é uma desordem neurocutânea, ou então uma neurofacomatose, também é chamada assim, genética, né, que inclui, dentre 8 tipos, né, os principais sendo a NF1, né, neurofibromatose tipo 1, a neurofibromatose tipo 2 e a schwannomatose. Nosso alvo hoje aqui, o nosso objetivo é falar principalmente da neurofibromatose tipo 2, né, que é, claro, uma doença genética, como as outras, né, autossômica dominante, e ela está associada com numerosos tumores do sistema nervoso central, né. O que a gente vai ter mais relação com essa doença vai ser o schwannoma vestibular em 95% dos casos. E é isso que a gente vai falar mais tempo. Mas existe também uma associação com meningiomas e ependimomas, tá? Ela é uma doença que ocorre através de uma deleção no cromossomo 22, né, no braço longo desse cromossomo, que é responsável pela produção de uma proteína, a Merlin. Mais para frente a gente vai dar mais detalhes sobre ela. E as manifestações clínicas dessa doença vão depender muito, né, da localização e do tamanho dessas lesões tumorais, né? Então, dependendo da compressão do nervo craniano, né, ela pode causar um comprometimento aí auditivo, visual, na parte da evolução ou do equilíbrio, né? Ela, quando acomete o ângulo ponto cerebelar, pode envolver todas essas alterações ao mesmo tempo. Bom, então aqui a gente não tem como passar em branco sobre a neurofibromatose tipo 1, né? Ela é uma doença que antigamente era conhecida como doença de von Recklinghausen, e até hoje em algumas provas de residência, então uma dica importante, ela pode ser mencionada assim. Doença também genética autossômica dominante, que corresponde por 96% dos casos de neurofibromatose, né? Então, é um percentual muito grande. A neurofibromatose tipo 2, que é o tema da aula, corresponde ali em torno de 3%, né? Então, o principal é a neurofibromatose tipo 1, que é a mais comum, digamos assim. É uma desordem de gene único, alta taxa de novas mutações, né? Tem as mutações herdadas e tem as mutações de novo também que vão surgindo na humanidade, né? Ela ocorre no gene 17, né? Também no braço longo, né? Diferente da neurofibromatose tipo 2, que é no gene 22, né? E codifica uma proteína chamada neurofibromina, né? Com 2.818 aminoácidos, né?
Essa neurofibromina, ela é uma proteína de supressão tumoral, ela está envolvida aí nessas vias de sinalização aqui, RAS, mTOR, que a gente vai falar mais para frente quando for falar de medicamentos. Bom, só para citar também, a neurofibromatose tipo 1 tem alguns critérios diagnósticos aí pelo NIH, né? National Institutes of Health, lá dos Estados Unidos, e tem aí 7 critérios, né? São, por exemplo, 6 ou mais manchas café com leite com mais de 5 milímetros, indivíduos pré-púberes, ou mais de 15 milímetros indivíduos pós-púberes, 2 ou mais neurofibromas de qualquer tipo, ou um neurofibroma plexiforme, sardas axilares ou inguinais, 2 ou mais nódulos de Licht, são nódulos na retina, mas que felizmente não atrapalham a visão. Glioma óptico, esse sim atrapalha bastante a visão. Lesão óssea com displasia esfenoide, afilamento do osso cortical ou pseudoartrose. E parente de primeiro grau, né, ou seja, pais, irmãos ou descendentes que preencham esses critérios. Se a pessoa tiver 2 destes 7 critérios, ela fecha diagnóstico para neurofibromatose tipo 1. Então, a gente tem que sempre mostrar algumas imagens, porque é bastante característica que a gente tem essas lesões na pele, né, que são os neurofibromas, propriamente ditos, e tem as manchas café com leite, que são muito comuns na neurofibromatose tipo 1. Elas também acontecem na neurofibromatose tipo 2, mas elas não estão associadas aí com sardas inguinais e axilares, né? E elas estão em menor número e menor tamanho. Bom, aqui é um exemplo, um caso extremo, uma paciente brasileira com neurofibromatose tipo 1, passou aí, a gente vê aqui várias incisões, vários procedimentos cirúrgicos, né? É uma doença muito recidivante, de difícil controle, infelizmente isso leva a uma qualidade de vida muito ruim para alguns pacientes. Vamos agora voltar para a neurofibromatose tipo 2, que é o alvo da nossa aula, né? Voltando aqui um pouquinho para a parte genética, né? Claro, pela etiologia da doença, é aquela mutação, né, do cromossomo 22 que a gente já comentou, responsável pela codificação da Merlin, né? Ou schwannomina, né? Também tem esse nome, essa proteína, que é essa Moesin Esrin Radzik-like, né? Ou seja, pegou esse acrônimo e formou a palavra Merlin, né? Devido às vias de sinalização que ela atua, né? E ela também, assim como na neurofibromatose tipo 1, ela também tem uma função supressora tumoral, né? E ela age aí nessas vias todas que a gente já comentou, né? Tem 2 espectros, né? Quanto a fenótipo, né? Um fenótipo mais brando, assim, seria o espectro de Gardner, né? Com a progressão mais lenta da doença, menos tumores, aparecimento tardio. E temos também um espectro mais agressivo, com evolução mais rápida, mais tumores e aparecimento precoce. Só para a gente mencionar aqui, é lógico que não é objetivo vocês entenderem todas as vias de sinalização, mas só para mencionar aqui a proteína Merlin aqui na parede celular, né, junto a essas junções aqui de aderência, né, e as várias vias de sinalização que a gente tem aqui, né, intracelular, né, e aqui a gente tem também o mecanismo de ação das medicações. Isso a gente vai citar mais para frente em outro slide. Então, em relação a sintomas, que são a parte mais importante, vamos dizer assim, para o clínico geral, de uma forma geral, né, para gerar a suspeita da doença, os sintomas neurológicos, eles são os mais comuns, né, com todas aquelas questões que a gente já mencionou, né, envolvendo a acuidade auditiva, às vezes a acuidade visual, né, às vezes a alteração sensitiva na face também, dependendo da extensão e comprometimento dos outros pares cranianos e do tronco cerebral. A lesão de pele, né, ela vem aí em segundo lugar com 11,7%
né, de sintomas, perda visual, que a gente já falou, alguns casos são assintomáticos, né, a pessoa descobre às vezes porque fez uma ressonância por outro motivo, ou por investigação familiar, tinitos, né, que são aqueles zumbidos no ouvido, fraqueza, né, vertigem e alguns outros. Né? E em relação aos tipos tumorais, disparado a gente tem o schwannoma vestibular bilateral. Né? Schwannomas vestibulares eles acontecem de forma esporádica também na população, mas quando eles acontecem dos dois lados, ou seja, um schwannoma do lado direito, schwannoma do lado esquerdo, às vezes o paciente perde a audição dos dois lados, isso é um sinal de grande alerta para neurofibromatose tipo 2, né? Com 99% dos pacientes, né, 90 a 99%, apresentando schwannoma bilateral. Né? Alguns tumores de pele, 50%, meningiomas, né? E tumores espinhais que a gente vai mencionar também, que incluem ependimomas, né? Às vezes os próprios meningiomas na coluna também, né? E outros tipos tumorais que a gente vai comentar. Bom, em relação a diagnóstico, assim como na neurofibromatose tipo 1, também tem alguns critérios diagnósticos aí do NIH, né, que eu vou detalhar aqui nesse próximo slide, né. Para diagnóstico definitivo da neurofibromatose tipo 2, a gente tem aí em primeiro lugar, disparado, o schwannoma vestibular bilateral, né. Esse já é patognomônico dessa doença. Ou também em pacientes que têm parente de primeiro grau, que já tem diagnóstico confirmado de neurofibromatose tipo 2 e apresentam schwannoma vestibular unilateral antes dos 30 anos, isso também é um diagnóstico definitivo, ou seja, se ele tem um parentesco e schwannoma só de um lado, pode ser até que futuramente desenvolva do outro lado, mas isso já fecha o diagnóstico. Ou se ele tem parente de primeiro grau e dois dos seguintes, neurofibroma, meningioma, glioma, schwannoma ou opacidade lenticular subcapsular posterior do cristalino, né? Um tipo de catarata, né? Se ele tiver dois desses e um parente de primeiro grau, ele também tem diagnóstico definitivo de neurofibromatose tipo 2. Já o diagnóstico presuntivo, o paciente ele pode ter o schwannoma vestibular de um dos lados, também com menos de 30 anos, a doença mais de jovens, e mais um dos seguintes, não dois, neurofibroma, meningioma, glioma, né, schwannoma, opacidade lenticular, né, todos aqueles mesmos condições que a gente já falou. E aqui embaixo elas se repetem também, mas em associação com meningiomas múltiplos, ou seja, se o paciente ele tem meningiomas múltiplos, dois ou mais meningiomas pelo corpo, e mais um outro tipo de tumor, ele também é um diagnóstico provável de neurofibromatose tipo 2, ou se ele tem meningiomas múltiplos e o schwannoma vestibular unilateral. Então, já que a gente falou tanto sobre schwannoma vestibular, a gente tem que dar um pouco mais de detalhes sobre ele, sendo que é o principal, a principal apresentação da doença. Né? Primeiro, em relação à nomenclatura. Por muito tempo, e ainda em alguns locais, era chamado de neurinoma do acústico. Mas esse termo está incorreto, porque, de fato, ele vem do oitavo nervo craniano, mas não da porção acústica, e sim da porção vestibular. Né? Tem uma incidência, né, os schwannomas vestibulares, de uma forma geral, não só na neurofibromatose tipo 2, tem uma incidência de 2 a 7% de todos os tumores intracranianos, e correspondem a 80 a 90% dos tumores do ângulo ponto cerebelar. Ou seja, nessa localização, ângulo ponto cerebelar, é disparado o mais comum é o schwannoma vestibular, disputando espaço também com meningiomas, com gliomas, né, outros tipos tumorais. Na neurofibromatose tipo 2, diferentemente dos schwannomas vestibulares esporádicos, né, não relacionados à síndrome, são geralmente multinodulares e são menos vasculares, menos irrigados que os tumores esporádicos. Tá? O crescimento dessas lesões é de 0,1 a 0,2 centímetros por ano,
e o crescimento ele vai do canal auditivo interno para a cisterna pontina, como a gente vai ver no próximo slide, uma imagem de ressonância magnética. Existe uma teoria, né, da zona de Obersteiner-Hedlich, que não é mais aceita hoje em dia, mas que ela dizia que o surgimento dessas lesões era na transição da mielina do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Essa localização é que surgiu o tumor, mas a gente sabe hoje, né, isso, são pesquisas bastante recentes, que o surgimento dessas lesões, ele costuma ser multifocal, não surge em apenas um local, né? Então a gente já não aceita mais essa teoria. Voltando aqui, desculpe, a gente tem também que lembrar que existem chivanomas de outros nervos, né? Tem chivanomas em até 25% na neurofibromatose tipo 2, a gente tem chivanomas de outros nervos, os sendo os mais comuns o terceiro, né? E o quinto, né? Ou seja, o óculo motor e o trigêmeo. Aqui, como eu comentei com vocês, a gente tem imagens de ressonância de crânio, né? E aqui começa, depois da investigação, da suspeita clínica, é o primeiro exame que eu diria que tem que ser solicitado, né? E a gente vê aqui características bastante peculiares aí na tomografia em T1, na ressonância, desculpe, em T1 sem contraste, né, que seria essa primeira imagem, uma lesão hipointensa ou isointensa, né, podendo conter algumas áreas de hipointensidade, né, porque podem ter alguns cistos, né. Na lesão em T1 com contraste, a gente vê claramente aqui uma captação importante do contraste, né, ficou bem evidente aqui a lesão, que pode ser heterogênea em grandes tumores, né. E no T2 a gente vê uma lesão heterogênea em relação ao parênquima adjacente. Aqui, outras imagens, né? A gente vê como pode ser extenso o acometimento aí da lesão do chivanoma, né? Veja aqui a compressão desse tronco cerebral, algo absurdo, né? E ocorre nesse crescimento que a gente comentou, né, do canal auditivo interno para a cisterna pontina, ocorre inicialmente um remodelamento do canal auditivo interno, ou seja, ele vai dilatando o foro acústico, né, e depois ele passa para a cisterna. Depois do exame de imagem, a primeira coisa que a gente tem que fazer também é fazer uma classificação, né, ou seja, identificar a partir dessa imagem como aquele paciente ele pode ser classificado e daí para frente definido o planejamento terapêutico junto com condições clínicas e tudo mais que a gente ainda vai comentar. Ou seja, baseado no tumor, no tamanho do tumor, em geral, a gente faz essa relação aqui. Eu vou falar apenas aqui da classificação de SAMI, né, porque a gente não tem tanto tempo, mas a gente faz aí uma correlação que, em geral, as lesões aí de menos de 10 milímetros, elas geralmente são intracanalicular, né, mais de 4 milímetros, ou seja, mais de 4 centímetros, elas com certeza já estão comprimindo o tronco cerebral e fazendo um grande deslocamento, né. Então, a classificação de SAMI, né, o tumor em T1, ele está confinado aqui ao conduto auditivo interno, né? O T2, ele já ultrapassa o conduto auditivo, o T3A, ele ocupa já o ângulo ponto cerebelar, né? E no T3B, ele ocupa o ângulo ponto, né? Em contato com o tronco cerebral, mas sem compressão, só chega próximo, né? Só encosta. Em T4A, ele começa a apertar o tronco cerebral. Em T4B, é uma compressão extrema, assim como esse caso aqui que a gente já mencionou, né? Então, assim é feita essa classificação. Baseado na classificação, a gente consegue traçar possivelmente a definição em relação ao tratamento cirúrgico quando indicado. Então, na conduta, né, a gente tem várias opções, né, dependendo do
do perfil do paciente, performance status, Karnofsky, né? A gente tem várias opções terapêuticas, né? E uma delas pode ser só observação, dependendo da idade do paciente ou do tamanho da lesão, se for muito restrito. Cirurgia, né? Que é tem várias indicações absolutas aí, né? Quando a gente vê uma compressão importante do tronco, praticamente não tem discussão, é um caso cirúrgico, sem dúvida. Audiologia, né, implante coclear, porque esses pacientes, invariavelmente, com crescimento da lesão, vão perder a audição, então vai ser necessário. Às vezes, eles podem perder a audição também com ou o procedimento cirúrgico, ou com a radioterapia. Então, isso aqui é algo a ser pensado. Esse potencial evocado auditivo do tronco encefálico, ou em inglês beta, ele é muito importante também, né, na avaliação, inclusive, pré-operatória. A avaliação oftalmológica, né, a gente tem que fazer devido à questão dos gliomas, a questão dos tipos de catarata, possibilidade de radiocirurgia estereotáxica e de quimioterapia a gente também tem. Vamos falar mais para frente. Então, em relação à cirurgia, né, essa decisão cirúrgica ela envolve vários fatores, né, e eu vou citar aqui só uma linha de raciocínio, eu não estou querendo aqui definir conduta, mas pacientes idosos não compensados clinicamente, com lesão pequena, podem ser observados, né? Então, com uma lesão de crescimento lento, benigna, se a lesão for pequena e o paciente não tiver condições clínicas, não há necessidade de ser operado. Já pacientes com sintomas e com lesões maiores, elas já quase que invariavelmente têm indicação cirúrgica. Pacientes com audição preservada e com pequenas lesões, são às vezes discutidas possibilidades de radiocirurgia quando começam a surgir os primeiros sintomas, né? Isso é algo ainda polêmico. Quando eu falar em radiocirurgia, eu vou falar as tendências novas, né? Mas se o paciente, por exemplo, ele já perdeu a audição, é possível até um acesso translabiríntico, ou seja, pelo próprio labirinto. Às vezes às vezes não, os otorrinolaringologistas eles conseguem fazer esse acesso, né? Se não tem mais audição, não há o que perder no acesso que atravesse o labirinto, né? O acesso reto sigmoide, disparadamente, é o mais utilizado na neurocirurgia, né, o que a gente vai comentar aqui, e tem abordagens também pela fossa média que a gente pode utilizar. Então, aqui no acesso retrosigmoide, a gente tem aqui várias posições, várias opções, melhor dizendo, de posicionamento, mas aqui a gente tem a posição sentado, por exemplo, né, a posição de park bench, que é a que eu mais utilizei, uma das mais difundidas, né, em que o paciente ele fica lateralizado, né, com alguns coxins, né, os braços rodados e o crânio lateralizado para expor justamente essa região aqui, retrosigmoide. Então, aqui o paciente já posicionado, né, aqui é só para a gente fazer a marcação através de alguns referenciais anatômicos no crânio, né? Então, a gente pode usar a linha do arco zigomático como referência, né? Passando até o íneo. Nessa linha, a gente espera que esteja o seio transverso, né? Então, a gente já pode usar isso aqui como referencial para poder guiar a nossa incisão e planejar para a cirurgia, né? Então, aqui a gente vê aqui a ponta aqui da mastoide, né? E aqui estaria o seio transverso para cá, seio sigmoide. Mais ou menos 1 centímetro aqui da pavilhão auditiva, a gente pode marcar a incisão, né? Geralmente arciforme, mas essa incisão pode ser de diversas formas, né? A gente tem incisões bem mais abertas, né? Bem mais amplas, mas muitos neurocirurgiões gostam dessa incisão aqui praticamente reta, um pouco arciforme, né? Que aí ela vai
englobar justamente essa área aqui de intersecção seio transverso com seio sigmoide. Então, a gente vê aqui já a artéria occipital, só um detalhe do acesso cirúrgico, que às vezes a gente pode encontrá-la e ela causa algum sangramento, né? E já quando a gente já chega no osso, a gente vê esse referencial que é o mais importante aqui para marcar a craniotomia, né? A gente tem aqui a mastoide, o osso parietal, o osso occipital, a sutura aqui occipitomastoide, a sutura parietomastoide, esse ponto aqui é o astério, né? Sutura palidoide, esse ponto aqui é o astério, onde a gente, com certeza, precisa planejar a nossa craniotomia, né, para conseguir expor essa intersecção aqui do seio sigmoide com o seio transverso, né, para conseguir, dessa forma, tracionar essa dura mater, né, aqui está rebatida, aberta a dura mater, e conseguir entrar por um espaço, né, aqui nessa porção aqui, entre o cerebelo, né, e onde estão os pares cranianos, a gente vai ver no próximo slide. Né? Então, a gente abre aqui a aracnoide, drena o líquor, o cerebelo relaxa, e a gente consegue começar, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas consegue começar a identificar algumas estruturas e alguns nervos cranianos, né? Aqui a gente vê o nono, o décimo, né? A aica, né, que é a artéria cerebelar anterior e inferior, a paica, né, a póstera inferior, né, meato acústico, o canal aditivo interno, né, o quinto nervo, e aqui está o oitavo, né, o vestíbulo coclear, que é o que está envolvido no processo. Né? Então aqui outra imagem também, né, a gente tem o nono, o 11º, que é o acessório, né, a artéria vertebral, aqui já é uma exposição em cadáver, mas nem sempre é necessário, né, e aqui o oitavo nervo sendo identificado aqui, o chivanoma do oitavo, né. Bom, além do crânio, a gente tem que citar também o acometimento da coluna vertebral. Né? Então, só para fazer uma localização compartimental, a gente tem aqui nos tumores de coluna vertebral, que inclusive tem uma aula recente que eu conversei sobre esse assunto, a gente começa estudando, fazendo essa classificação, que é compartimental, ou seja, dividindo os tumores inicialmente entre intradurais e extradurais, dentro da dura mater e fora da dura mater. Dentro da dura mater, esse tumor ele pode ser dentro da dura mater e dentro da medula, ele corresponde a uma porção menor dos casos, que seria ependimoma, astrocitoma, hemangioblastomoma, e a gente tem tumores intradurais, mas extramedulares, né? Eles não estão dentro da medula propriamente dita, que aí sim estão os schwannomas, né? Neurofibromas e meningiomas, que são os principais que a gente vai versar aqui. Extradurais, a gente tem metástases, a gente tem tumores ósseos primários, né? Sarcoma de Ewing, e todos os outros. Então, aqui só para lembrar, né, os principais tumores benignos da coluna que a gente vê são meningioma, schwannoma e neurofibroma. Né? Cada um tem suas características radiológicas, que não é a intenção a gente detalhar aqui, mas só para deixar claro que a gente acabou de comentar, esse aqui é um tumor intradural e intramedular, né? Tem esse efeito expansivo, tumefativo aqui na medula. Esse aqui é um tumor intradural extramedular, né? Então a medula está aqui comprimida, né? Esses ligamentos denticulares eles estão até tracionados, né? O tumor está aqui, dentro da dura, mas fora da medula. E a gente tem também esses tumores que são extradurais, né? Eles estão fora da dura mater e, evidentemente, fora da medula. Tá? Então, os principais que a gente está falando aqui hoje são desse tipo, os intradurais extramedulares. Aqui uma outra imagem, né? Um tumor dentro da dura mater, né? Mas fora da medula, né? Tracionando aqui os ligamentos, que às vezes a gente precisa, inclusive, seccionar, né? Como é o caso aqui. Esse caso aqui, né, é um meningioma, né, um meningioma nessa localização aqui torácica, a gente vê aqui o comprometimento
o rechaçamento importante que tinha aqui da medula, paciente com déficit. Felizmente, os meningiomas torácicos, eles têm uma boa resposta à cirurgia, então, muitas vezes, esses pacientes conseguem recuperar, se forem abordados a tempo, parte dessa função motora. E aqui a gente tem uma apresentação já de um chivanoma, né? Ele tem essa característica aqui em halteres, né? A gente vê podendo ter uma porção dentro do canal medular, né? E uma porção para fora do canal medular, né? Aqui uma porção intradural e extradural, né? E é uma imagem mais característica. Aqui também imagem de ressonância e de intraoperatório, só que dessa vez de um chivanoma. Bom, indo agora para a parte de patologia, né, só para mostrar algumas lâminas para vocês, basicamente no HE, né, na hematoxia eosina, a gente consegue classificar os tumores aqui em Antoni A e Antoni B. Essa divisão é baseada no aspecto na lâmina, né, mas não necessariamente está relacionada com a agressividade do tumor, mas a gente tem o Antoni A, né, que é um tecido mais compacto, células fusiformes, empaliçado, e tem esses corpos de Verocai que estão mostrados aqui, né, essa imagem aqui é da Unicamp, do Laboratório de Anatomia Patológica de lá. E a gente tem aqui Antoni B, que são tecidos mais frouxos, né, como a gente vê, as células estão mais espaçadas, né, e tem esse aspecto aí em casa de abelha que alguns podem colocar, né. E na imunistoquímica, a gente tem uma coração muito forte, né, ora muito bem pela S100, né, tanto em quantidade quanto em intensidade. Essa imagem que eu acho fundamental é do livro da professora Susan McKinnon, né, livro dela de nervos periféricos, e essa imagem ela distingue bem para a gente o neurofibroma, que é essa imagem aqui de baixo, do chivanoma, né? Apesar do nome, a neurofibromatose, né, tipo 2, a gente tem uma frequência absolutamente maior de chivanomas, e não de neurofibromas, não confundam, né? Os chivanomas, eles têm a característica de conseguir afastar, né, todos esses fascículos aqui, né, mas sem propriamente destruí-los, né? Então eles podem ser afastados, em alguns casos o cirurgião, né, consegue remover o tumor sem prejuízo funcional para o paciente, né, ou talvez uma neuropraxia, que ele volte depois, mas os fascículos aqui dentro do nervo, em geral, estão preservados e a lesão tumoral, em alguns casos muito difícil, ela pode até ser retirada sem lesão de todos os fascículos ou de muitos fascículos. No neurofibroma, a situação é bem pior. No neurofibroma, além das células de Schwann, e a gente tem envolvimento aqui de matriz extracelular, de fibroblastos, né? É um tumor multicelular, né? Tem presença de vários tipos celulares e ocorre realmente uma destruição aqui do nervo. Entre os tratamentos, né, a gente já falou bastante aí sobre parte cirúrgica, né? Entre os tratamentos a gente tem a opção da radiocirurgia estereotáxica, né? E pode ser feita utilizando gamma knife, acelerador linear, proton beam, né? Nesse caso aqui a gente está com uma paciente de 80 anos, ela foi submetida aí ao gamma knife, né? E é feita uma programação na periferia do tumor, né, de irradiar e não lesar as estruturas nervosas aqui próximas, né? A radiocirurgia, ela tem um papel muito importante aí nos chivanomas vestibulares, né? E ela tem um momento ótimo para ser indicada, né? A gente sabe que
lesões menores, né, costumam responder melhor. Quando já tem um comprometimento maior, às vezes já não responde tão bem, né? E a gente sabe que também ela pode levar para uma progressão tumoral, às vezes malignização, mas isso não é tão frequente, mas pode acontecer, né? Então, em alguns casos ela é indicada aí tanto no pós-operatório, quando ainda fica um pouco de lesão, ou em alguns pacientes pode ser indicada até como terapia única, né? Só para lembrar aqui, né, esse aspecto aqui, é bastante característico, né? A gente tem aqui o poro acústico, essa dilatação, esse aspecto é bastante característico aí do schwannoma. Então, em relação à terapia medicamentosa, que é algo que a gente vai falar aqui para concluir, a gente vê que são múltiplas vias de sinalização, igual a gente viu naquela outra imagem, né? Que interagem com a merlin, que é aquela proteína envolvida, né? Que é uma proteína de supressão tumoral. Então, a gente tem todas essas aqui, não é meu papel aqui tentar descrever todas, mas algumas, em especial as vias de sinalização que envolvem o fator o VEGF, né, que é o fator de crescimento endotelial vascular, essa sim tem uma boa resposta como tratamento, né? Até o momento é uma das mais utilizadas, o bevacizumab, né, que é um anticorpo monoclonal, né? Toda vez que a medicação termina em MAB, é monoclonal antibody, né? Então, o bevacizumab, com o nome de Avastin, ele é uma das medicações mais utilizadas na terapia da neurofibromatose tipo 2, e ele alcança uma redução do tamanho tumoral de até 53% e pode melhorar a audição em até 57%. Né? Então, voltando aqui naquela imagem que eu falei lá atrás, só para citar, né, o bevacizumab, ele age aqui como inibidor aqui do VEGF, né, ou seja, ele age aqui no endotélio vascular, né, dessas células da angiogênese tumoral, e algumas medicações que têm sido estudadas também, né, são inibidores da via de sinalização mTOR, né, que seriam o everolimus e o sirolimus, né, que poderiam colaborar aí nos casos de schwannoma e meningioma. O bevacizumab, ele ajuda em casos de schwannoma, meningioma e ependimoma, né? Aqui a gente tem outras vias de sinalização, outras medicações possíveis que estão surgindo, né? Muitas são anticorpos monoclonais e outras são inibidores, né, daquelas vias de sinalização, tirosina quinase e outras mais. Bom, isso aqui é algo recente também que eu estou trazendo para você, em relação a uma análise inflamatória na lesão, né? Esse microambiente imune no schwannoma ele tem sido estudado, né? E o que eles percebem é que, junto aqui às células de Schwann, que estão em azul, né, a gente encontra muitos macrófagos, né? Macrófagos tanto em repouso e macrófagos ativados, né? E eles vão recrutando outras células, né? Células B, células T, né? E isso causa um processo inflamatório local, que também é responsável pela doença, né? E aí a gente volta novamente para outras vias de sinalização, né? Tanto intra quanto extracelular, né? Inclusive aí a ciclooxigenase 2, a COX-2, né? Que poderia ter um efeito talvez até de medicamentos anti-inflamatórios, ou seja, talvez exista ali algum papel para aspirina ou outros anti-inflamatórios no tratamento da doença. Aqui voltando, só para vocês lembrarem da merlin aqui também, né, nessa explicação de vias de sinalização. Então, isso aí são as novas fronteiras aí, estudar esse microambiente inflamatório também no tratamento da neurofibromatose tipo 2.
sempre gosto de colocar as referências que eu coloquei, né? Além algumas imagens aí são do Houghton, outras são do Schmideck. A gente tem aqui também artigos de revisão recentes. Esse aqui é de um grupo lá de Harvard, né? De neuropatologistas, e é uma revisão desse ano aí, bastante fresquinha, falando sobre manifestações do sistema nervoso central da neurofibromatose tipo 2, artigo que vale a pena ler, e esse outro aqui do microambiente inflamatório que eu comentei. Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar uma bastante interessante para vocês. O meu objetivo aqui não foi esgotar o assunto, é um assunto bastante complexo, né? A gente pode se aprofundar em cada um desses temas, nos acessos cirúrgicos, na radiocirurgia, né? No tratamento das lesões de coluna, ou no tratamento das lesões do sistema nervoso periférico, né? Então, é uma doença que ela é, vamos dizer, multissistêmica, né? Ela pode estar em todo o organismo, né? Então, é um assunto bastante vasto, continuamente estudado. Eu coloco aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Deixo aqui, inclusive, aí minhas redes sociais e aqui meu e-mail, tá? Se alguém tiver qualquer dúvida ou quiser sugerir algum assunto para discutir em outros momentos, a gente está aí à disposição. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Leonardo. A aula foi excelente. É um tema extremamente complexo, né, como a gente pode ver, mas a aula foi muito boa. A gente agradece muito sua participação aqui no Cobrain. Obrigado. Fico à disposição aí para qualquer necessidade. Beleza. Até mais.